Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos conversar um pouquinho agora sobre voo cancelado, voo atrasado e direito do passageiro aéreo diante dessas informações. Só para deixar registrado aqui que esse vídeo ele é uma parte 1 de um vídeo que também vai ter a parte 2, tá? A quantidade de informações relativas a esse assunto é muito grande, então para não ficar um vídeo muito carregado e muito extenso, eu preferi dividir em parte 1 e parte 2. Também queria deixar registrado os dispositivos legais que eu usei na formulação desse vídeo, que foi a resolução 400 de 2016 da ANAC, a resolução 556 de 2020 e o código aeronáutico, que deixa eu só dar uma filada aqui no número, é o 7565 de 1986. Então vamos lá. Quem nunca ouviu falar ou já passou por uma situação de voo cancelado ou atrasado, realmente é muito comum. Quem é operador do direito também já pode ter se deparado com alguma situação, alguma demanda de voo cancelado, voo atrasado. E é interessante que saiba esses direitos, saiba da legislação para tratar da demanda do cliente da melhor maneira possível. E o passageiro, é interessante que ele saiba seus direitos, conheça seus direitos para poder exigi-los diante de situações semelhantes. Então, o primeiro direito que eu queria trazer aqui para vocês é o direito à informação. O passageiro do transporte aéreo, quando ele está no aeroporto e sofre uma situação de cancelamento ou atraso de voo, nasce para ele o direito à informação. Ele deve ser informado do status do voo a cada 30 minutos, no caso, no máximo a cada 30 minutos. Então, a empresa deve prestar essas informações ao passageiro e também essas informações, se o passageiro solicitar, ela deve ser prestada por escrito. Existe uma formulação, uma declaração, na verdade, que o passageiro pode solicitar da empresa. É uma declaração padrão que as empresas têm e nela vão constar algumas informações, como o número do voo, o itinerário, os horários, o voo que a pessoa foi realocada, ou se foi questão de atraso, o horário que o voo efetivamente saiu. E também uma das principais informações que é o motivo do cancelamento ou do atraso do voo. É importante que nessa declaração conste realmente o verdadeiro motivo do cancelamento ou do atraso do voo. Porque às vezes essa declaração não traz esse motivo, seja por omissão ou por algum erro. Então é interessante que o passageiro ele observe e solicite que conste nessa declaração o real motivo do cancelamento ou do atraso do voo, para que não tenha nenhum problema futuramente, caso o passageiro tenha sofrido algum dano e queira buscar na justiça ou administrativamente alguma reparação por isso. Um segundo ponto que eu queria trazer aqui para vocês também é com relação ao atraso e cancelamento de voo superior a 4 horas, quando o passageiro vai chegar ao destino mais de 4 horas após o horário originalmente contratado. Nesse caso, cabe ao transportador oferecer algumas possibilidades para o passageiro. São elas: a possibilidade de reembolso, ou seja, se o passageiro sentir que não faz mais sentido a viagem, ele pode pedir o reembolso integral e, nesse caso, ele não deve sofrer nenhuma multa, ele deve ter o direito ao reembolso integral. A segunda possibilidade é realocação em voo de outra empresa ou da própria empresa para o mesmo destino. E o terceiro é a execução da modalidade da viagem por outra modalidade de transporte. No caso, pode ser feito pela modalidade terrestre, seja por ônibus ou táxi. Lembrando que essa escolha cabe única e exclusivamente ao passageiro. Ele pode escolher uma dessas opções. Diante desses cancelamentos e atrasos também, nasce para o passageiro alguns direitos com relação à assistência material, previstos na Resolução 400 de 2016 da ANAC. A partir de 1 hora de atraso, o passageiro ele já passa a ter direito à facilitação de comunicação. Facilitação de comunicação, a legislação ela não trouxe exatamente o que seria isso, mas entende-se doutrinariamente e jurisprudencialmente que é acesso a telefone e internet. A partir de 2 horas, nasce para o passageiro o direito ao auxílio alimentação, que é um voucher ou fornecimento de própria alimentação fornecido pela empresa aérea, compatível com o horário. Então, se o voo foi cancelado à noite ou está atrasado à noite, o passageiro tem direito ao jantar, e assim sucessivamente.
E por fim, a partir de 4 horas de atraso, mais de 4 horas de atraso, o passageiro ele passa a ter direito à hospedagem, caso necessário, pernoite e transporte. É importante destacar também que no caso de o voo ser cancelado no domicílio do passageiro, ele não vai ter direito à hospedagem, tá? Porque nesse caso o autor ele tem como voltar para o seu domicílio. Mas o passageiro, diante dessa situação, tem direito ao transporte. Então, do aeroporto até sua casa e da sua casa até o aeroporto no outro dia ou horas depois, o passageiro tem sim esse direito. E com relação à hospedagem, deve ser observada a questão da pernoite. Porque se o voo foi cancelado, por exemplo, às 10 horas da manhã e foi remarcado para as 6 da tarde, 6 da noite, 18 horas, o passageiro ele não tem direito ao hotel. Ele não tem direito ao hotel, porque nesse caso não é necessário pernoite. Então, são basicamente esses direitos, os auxílios materiais, assistência material que deve ser fornecida pela empresa. Esse auxílio, assistência material, ela deve ser feita independentemente do motivo do cancelamento do voo. Se foi decorrente de um fortuito externo ou interno, a empresa ela deve prestar esse auxílio. Uma exceção é no caso de cancelamento de voo em razão da pandemia, tá? Por fechamento de fronteira ou determinação de autoridade. Então, por exemplo, o passageiro está em Portugal, vai voltar para o Brasil e aí o seu voo é cancelado. Nesse caso, se o cancelamento se deu em razão de fechamento de fronteira do Brasil, a empresa aérea ela não é mais obrigada a prestar esse auxílio ao passageiro. Antes era possível, era necessário que a empresa prestasse, mas agora, diante da pandemia, foi criada essa exceção. Então, o vídeo as informações que eu queria trazer para esse vídeo são essas. O vídeo ficou realmente um pouquinho já extenso, mas no vídeo seguinte eu quero falar sobre informações com relação à alteração do voo, que também foram alterações trazidas pela nova lei, a questão de fortuitos internos e fortuitos externos, e também a responsabilidade das empresas aéreas no caso de cancelamentos e atrasos de voo. Então espero que tenham gostado desse primeiro vídeo e espero que acompanhem o próximo.